Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? E aí, como que estão nessa semana maravilhosa? Aula de matemática hoje. E eu queria saber de vocês se foi muito difícil a aula de terça-feira, se deu para entender, se deu para realizar as atividades direitinho, hein? E aí, como que foi? Matemática não tem nada de bicho de sete cabeças. Se a gente for fazendo devagarinho, do jeito que a tia tá fazendo, tá certo? Por isso que hoje nós vamos novamente voltar àquela explicação, né? Para ver se a gente compreende melhor sobre ordens e classes, tá certo? Então não tenham pressa, não tenham medo. Estamos aqui para sanar todas as dúvidas. Então, a princípio, como eu falei para vocês na terça-feira, nós vamos relembrar, eu vou relembrar o que eu falei naquele dia e vamos resolver aquela decomposição, tá certo? E ainda teremos mais uma aula na semana que vem, que aí a tia vai falar a explicação do livro. A tia está fazendo a explicação da tia, por enquanto. Então, depois a gente vai pegar a explicação do livro. Assim a gente junta, faz um leque de informações, tá bom? Vamos lá. Peguem aí o livro. Não, prestem atenção no slide, tá certo? Vamos começar a falar do slide, né? Vou deixar o livro para o final. Vamos lá. Então, nós temos aqui matemática, ordens e classes, né? Vamos conhecer... isso aqui é o que nós aprendemos na aula passada. Nós aprendemos na aula passada que os números são... O sistema numérico geralmente usamos é o sistema decimal e é aqueles algarismos de 0 até 9, né? Lembra que a tia falou 0 até 9? E com eles nós formamos todos os números. Com esses 10 primeiros, nós formamos todos os números. Mas todos os números, eles se dividem em classes para ficar mais fácil. Cada agrupamento de 10 que começa do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 10 em 10, ela tem uma classificação, né? E é essa classificação que nós vamos conhecer. Por exemplo, 10 unidades, eu formo uma dezena. 10 dezenas, eu formo uma centena. E 10 centenas, eu formo uma unidade de milhar. Lembra que a tia explicou isso na terça-feira? Só para relembrar, vamos lá. Todos os números podem ser formados a partir desses 10 algarismos. Já está sempre lembrando que os números, a origem dos números está aqui, ó. A partir desses números aqui, a gente consegue fazer os números infinitamente, que os números são infinitos, né? Aí na aula passada, a tia falou que para cada grupo de 1, 10 e 100 temos uma ordem. E a ordem é lida da direita para a esquerda. E deu o exemplo do número 423, ó. Primeiro preenche o 3 na casinha da unidade, depois o 2 na casinha da dezena e depois o 4 na casinha da centena. E que aquele número lá tinha 3 algarismos, né? Nós falamos de algarismos na semana passada. Eu falei para vocês que os números, eles têm uma ordem. Os 3 primeiros, unidade, dezena e centena, fazem parte da primeira ordem. A partir do 1000, que é a unidade de milhar, já vem a segunda ordem. Acaba aqui, tia? Não. Tem a terceira ordem, a quarta ordem, a quinta ordem. É claro que nós, do quarto ano, só vamos chegar até a segunda ordem, mas existe aí primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até porque os números são infinitos. Então, observe que os números 418.843 e 1.149 estão na tabela obedecendo a ordem de cada um.
Quando os números são separados, fica mais claro identificar qual ordem cada um deles se encontra. E eu falei aqui do pontinho, ó, que esse pontinho aqui, a partir desse pontinho aqui, dá para determinar qual ordem, ó. Primeira ordem, segunda ordem. Primeira ordem, segunda ordem. Dá para você identificar em qual posição eles estão lá na casinha. Casinha é o nome que a tia deu aí para aquela ordem, né? Para ficar mais fácil a compreensão. A tia também falou na aula passada que o material dourado é um recurso que nos ajuda a compreender a ordem dos números visualmente, que a gente identifica mais quando a gente vê, certo? Então, nós temos o cubinho, que é uma unidade. Aqui, ó, esse aqui é 10 unidades ou uma dezena. Aqui, essa daqui é representada por 100 unidades ou uma centena. E esse grandão aqui, que geralmente não vem no material dourado, nesses pequenininhos que tem, até eu tenho um, ele não vem esse grandão aqui, é só no material dourado que a gente compra daqueles grandes que tem. São 1000 unidades ou uma unidade de milha, ok? E eu falei aqui, ó, uma unidade, 10 unidades, que é uma dezena. Só para relembrar, gente. 10 dezenas, que é o mesmo que uma centena. 10 centenas, que representa uma unidade de milhar. E falei para vocês que conhecer a ordem dos números é muito importante para podermos contar certinho, né? Então, nós temos aqui um exemplo, né? Aqui o desenho das crianças aprendendo a contar. Olha aqui o material dourado, que montando um cartaz com tampinhas. Então, temos várias formas de representação aqui. E a tia deixou um desafio, que a tia até começou a fazer na aula passada, mas acabou não dando tempo. Então, a atividade que você tem que fazer agora mentalmente, não é para fazer em caderno, não é para fazer em nada. A atividade de hoje é da página 23 e 24, que semana passada, que terça-feira nós fizemos a 22 e a 23, a 21 e a 22. Hoje nós vamos fazer a 23 e a 24. Então, não é essa daqui, não é para escrever em lugar nenhum. É uma atividade mentalmente, tá bom? É a decomposição dos números abaixo, seguindo o modelo. Então, eu dei um modelo aqui, ó. 2.533. Como que nós vamos fazer essa decomposição? 2 milhar, 5 centenas, 3 dezenas e 3 unidades. Se eu pegar aqui para você, se eu pegar aqui esse número, 2, 5, 3 e o 3, qual casinha vai esse 3 aqui? A casinha da unidade. E esse outro 3 aqui, eu vou colocar ele aonde? Na casinha da dezena. Se eu pegar esse 5, onde que ele vai se encaixar? Na casinha da centena. E esse aqui, número 2, na casinha da unidade de milhar, já na segunda ordem, ó. Esse número aqui já está na segunda ordem, não é isso? Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos fazer agora mentalmente. Ou se você quiser escrever também, numa folha fora a parte, tá? Mas não é necessário. Vamos fazer mentalmente mesmo. O número 2.874. Então, vamos lá. 2.874. Quantos milhares eu tenho? 2 milhar, 8 centenas, 7 dezenas e 4 unidades. Eu quero que você fale comigo, tá? Na sua casa aí você vai falar junto comigo. Vamos lá. 2 unidades, 2 milhar, 8 centenas, fala junto comigo. 7 dezenas e 4 unidades. Pronto, perfeito. Vamos para o número 225. Prestem atenção que o número 225 ele é
tem menos algarismos, olha, é menor, tem menos algarismos. Só temos 3 algarismos. Então, vamos lá. Vou colocar o 5 na casinha da unidade, o 2 na casinha da dezena e o 2 na casinha da centena. Então, vamos lá. 2 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. Ok? De novo. 2 centenas, 2 dezenas, 5 unidades. Nesse número, nós não temos milhar, porque ele só tem 3 algarismos. Diferente desse que tinha 4, ó. E desse que tinha 4. Conta aí, ó. 4. Vamos lá para 89. No número 89, nós temos o mesmo... nós temos a mesma situação daqui, ó. Diminuir os algarismos. Quantos algarismos nós temos aqui? 2 algarismos. Se eu for colocar o número 89 na casinha, eu vou começar por qual número? O 8 ou 9? Vou começar pelo número 9. Começando pelo número 9, casinha da unidade. E o 8 na casinha da dezena. Não tem centena e nem tem milhar. Vamos lá. Vamos fazer a decomposição agora. 9 unidades, 8 dezenas. Tem centena? Não. Tem milhar? Não. Porque esse número só tem 2 algarismos, certo? Vamos para um número grande agora, um número com 4 algarismos, ó. 1, 2, 3, 4. Nós temos aí 4 algarismos. Então, 4 algarismos. Vamos colocar. Se eu fosse colocar o número 7.213 na casinha, né? Naquela casinha que a tia deu o exemplo, vamos tentar aqui, ó. Vamos começar pelo 7 ou pelo 3? O que vocês acham? Pelo 3. Então, 3 na casinha da unidade, 1 na casinha da dezena, 2 na casinha da centena e o 7 na casinha da milhar, unidade de milhar. Então, vamos fazer agora a decomposição junto com a tia. 7 milhar, 2 centenas, 1 dezena e 3 unidades. Será que nós conseguimos, hein? Será que nós conseguimos fazer tudo sem errar? O que vocês acham? Hein? Vocês acham que conseguiram? Vamos para as respostas, né? Para as respostas. Olha aqui, ó. Hein? Será que tá certo? 2.874. Vamos conferir. 2 milhar, 8 centenas, 7 dezenas e 4 unidades. No número 225, que foi o número da letra B, 2 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. Não vão confundir, porque esse número tem 2 números 2, ó. Um está na casinha da centena e o outro está na casinha da dezena. Então, é 2 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. O 2 centenas, ele vale 200, lembra? E o 2 dezenas, ele vale o número 20. Quando a gente fala de valor relativo. Também já estudamos valor relativo. Vamos lembrar aí, gente, ó, valor relativo. O 2 no valor relativo, 200. O 2 no valor relativo aqui, nesse caso, é o 20. Lembra que nós fizemos valor absoluto e valor relativo? Pronto. Mas nós estamos fazendo a decomposição, né? Então, vamos focar aqui na decomposição. Do número 89. No número 89, nós temos 8 dezenas e 9 unidades. Do número 7.213, 7 milhar,
2 centenas, 1 dezena e 3 unidades. É isso mesmo. E aí, gente, as nossas atividades de hoje, ela é nas páginas 23, conferir isso, 23 e 24. Por quê? Na terça-feira nós fizemos a página 21 e 22, não foi isso? Pronto. Então, hoje nós vamos fazer ordem, página 23 e 24. Na página 23, primeira coisa que tem aí num retângulo é não esqueça. Não esqueça, é um recadinho para vocês. Aí tá falando sobre ordem crescente e ordem decrescente. Por quê? Porque nessa página aqui, ó, nós vamos usar esse assunto que vocês viram lá no terceiro ano, que foi sobre a ordem crescente e ordem decrescente. Ordem crescente é o que é? É quando os números estão escritos do menor para o maior. Vamos fazer o teste com os 10 primeiros algarismos? Vamos fazer o teste para ver se a gente lembra lá do terceiro ano? Então, primeiro, ordem crescente. Vamos fazer os números crescendo. Então, vamos começar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E ordem decrescente é quando os números são escritos do maior para o menor. Então, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, essa é a diferença da ordem crescente para a ordem decrescente. Vou explicar porque nas páginas 23 e 24, vocês vão usar isso. E alguns alunos talvez possam ter esquecido. É assunto lá já do terceiro ano. Aqui no quarto ano a gente nem falou sobre isso. Por quê? Porque nós já estudamos no terceiro, a tia está só relembrando. Então, vamos lá de novo. Ó. Ordem crescente. Vamos pegar os números de 0 a 10, tá? Os primeiros 10 algarismos. Vamos lá. Primeiro, ordem crescente, quando o número vai crescendo, é do menor para o maior. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ordem decrescente, do maior para o menor. Os números vão descendo, ó. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Desceu, decrescente, certo? Então, nós vamos ter aí questão número 5, 6, 7, 8 e 9. 5, 6, 7, 8 e 9. São 5 questões nas páginas 23 e 24. A primeira, observe os números a seguir. Aí tem os números, tem um retângulo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. O que a tia quer? Que vocês escrevam os números na ordem. Na primeira linha, ordem crescente. Na segunda linha, ordem decrescente. Então, ordem crescente na primeira linha, quando é do número menor para o maior, e na segunda linha, do número maior para o menor. Na questão número 6, complete a sequência com os números que faltam. Então, nós temos aí alguns números e está faltando número, está faltando número aí. Qual será o número que está faltando? 8.197, 8.198, 8.199. Qual o número que está faltando? Depois do 8.199. Você já vai saber identificar aí. Número 7. Complete. Uma unidade de milhar são quantas centenas? Eu falei nessa aula aqui, viu? Na outra também. Uma unidade de milhar, quantas unidades tem? Uma unidade de milhar, quantas dezenas tem? Então, é só você voltar aqui à videoaula que a tia falou tudinho. O que são, né? Questão número 8 é escreva o valor posicional de cada algarismo. Aí você vai fazer aquilo que a tia explicou. Começando do 7, o valor relativo. Esse aqui é quase aquele valor relativo. Você vai escrever o 7, o valor relativo do 7, o valor relativo do 9, o valor relativo do 1.
é o valor relativo que a tia explicou na sala, explicou na videoaula, tá certo? É o valor relativo. Então, nós temos aí 2 números com valor relativo, ok? 2 números com valor relativo. E na questão número 9, escreva o maior e menor número de 4 algarismos usando os seguintes algarismos. Então, você vai pegar o número 1562 e fazer o menor e o maior número de 4 algarismos que você conseguir. Usando, na letra A, o número 15662, na letra B, 9683, na letra C, 4768, na letra D, 1034, ok? Bom, e é isso, gente. Eu espero que vocês tenham identificado tudo aqui, colocado aqui, ó, na cabecinha. Na próxima aula, que também será sobre ordens e classes, só que a tia vai dar a explicação que está no livro, certo? Para quê? Para que você tenha um leque de informações sobre o mesmo assunto, tá bom? É necessário estudar matemática várias vezes para que você aprenda, principalmente essa questão de ordens e classes que eu percebi na nossa primeira aula que vocês tiveram bastante dificuldade. Ok? Então é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus, façam as tarefinhas aí e até a próxima aula, se Deus quiser.